Esse vídeo já virou um compromisso anual aqui no canal, né? Mais uma vez eu tô aqui atendendo a vários pedidos de vocês para analisar a segurança do sistema do paredão do BBB 21, pra gente concluir se é possível desenvolver um bot que saia votando sozinho e escalar isso a ponto de manipular a votação. Como sempre, surgiram vídeos de pessoas em redes sociais por aí supostamente usando bots, mostrando telas abertas votando sozinho e dizendo que estão aí fazendo zilhões de votos por segundo. Bora botar tudo isso aqui a limpo hoje e ver a viabilidade disso tudo acontecer. Ano passado eu fiz essa análise e foi muito bacana, o desafio foi muito mais interessante do que eu imaginei que seria e a gente conseguiu vencer o principal recurso anti-bot deles, o CAPTCHA da Globo. E aí eu confesso que eu achei que eu nem ia fazer vídeo disso esse ano porque eu tava achando que iam ter poucas mudanças nesse sistema, mas vocês insistiram, eu fui atrás e cara, eu fiquei bem surpreso como rolaram várias mudanças nos bastidores do sistema do paredão. Eles criaram várias novas estratégias de proteção contra bots. A gente vai ver cada uma delas, testar e comentar a sua eficiência. Inclusive, eu vou falar pra vocês que parece muito que eles assistiram o meu último vídeo e quiseram fazer estratégias pra impedir cada pequeno passo que eu dei. Depois de ver esse vídeo, me conta aqui nos comentários se você também achou isso. E claro, eu tô falando do time de desenvolvimento ter visto o meu vídeo, tá? Porque o time jurídico com certeza viu, até porque eles me deram 2 strikes naquele vídeo. 2 strikes no mesmo vídeo por direito autoral, mesmo sendo um vídeo 100% de minha autoria, sem nenhum material com copyright. Mas sei lá, né? Vai ver, eles confundiram aqui o meu lindo rostinho com algum galã de novela deles, acharam que eu era do cast de atores dos caras lá e deram strike por isso, vai saber, né? Mas enfim, eu espero realmente que isso não se repita. Mas sério mesmo, esse vídeo tá muito massa, deu um baita trabalho e tem muita coisa pra gente ver aqui, então bora começar! Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e você tá no canal da galera que ama tecnologia e hacking. E vamos para aquele aviso importante antes de começar. Esse vídeo não tem como objetivo ensinar ou incentivar você a trapacear no paredão do Big Brother e nem em qualquer outro sistema de votação online. A gente tá aqui pegando emprestado o contexto do BBB, que é algo popular e divertido, para compartilhar conhecimentos de segurança da informação com todo mundo. A gente tá aqui para aprender sobre sistemas. Então, por favor, siga sempre os termos das votações que você estiver participando. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada então em como está sendo o processo de votação no paredão desse ano. Ele continua super simples. Você precisa estar logado em uma conta da Globo e aí é só clicar no participante em quem você quer votar. Depois você clica na caixa dizendo sou humano e pronto, o voto já é confirmado e você pode começar o processo de novo para fazer mais um voto se quiser. Mas de vez em quando, durante o voto, você vai ter que fazer um teste para provar que você é um humano. Esse teste envolve clicar em imagens de uma temática solicitada. Geralmente é para você selecionar umas fotos de uns barcos ou de umas bicicletas ou umas faixas de pedestre. É realmente bem chatinho ter que fazer isso, mas faz parte. Completando corretamente o teste, o voto é computado. Então a gente já percebe logo de cara uma mudança em relação ao ano passado. Eles passaram a usar um serviço de CAPTCHAs de uma empresa especializada nessa atividade, que no caso é o HCAPTCHA. Esse foi um dos pontos que eu disse no vídeo do ano passado que faria uma boa diferença e como você vai ver, isso fez. O HCAPTCHA tem crescido muito no mercado e está entre os mais populares do mundo, principalmente depois que a Google, que é dona do ReCAPTCHA, o concorrente do HCAPTCHA, tornou o produto deles pago. E para formulários que recebem tantos milhões de votos como é o paredão do Big Brother, isso não sairia nada barato no modelo de precificação do ReCAPTCHA. Mas as mudanças no sistema do BBB não ficaram só no sistema de CAPTCHA não. Outro sinal forte que eu vi de que eles estavam fazendo novas estratégias era que alguns inscritos me mandaram inbox dizendo que estavam ali, né, tentando desenvolver bots pro paredão desse ano e rapidamente as contas deles eram banidas. Eu repliquei então o comportamento de automação que um inscrito disse que tinha feito e realmente, depois de alguns minutinhos, a minha conta já estava banida. Então tem alguma coisa interessante rolando aqui, bora investigar isso tudo então. A primeira coisa que eu gosto de fazer é estudar a comunicação entre o navegador do usuário e o servidor do site, porque se eu entender como essa conversa acontece, né, quais são os requisitos dela, eu posso replicar essa conversa em um programinha meu que vai automatizar tudo. Ou seja, ele vai ser um bot, né? A
aí eu eliminaria completamente a necessidade de ter um navegador e de toda a aplicação do site que roda no lado do usuário. Seria a melhor situação possível. No vídeo do ano passado eu também comecei com essa abordagem e naquela ocasião deu para ver bem toda a comunicação, os parâmetros exigidos e tudo mais. Bom, beleza, vamos lá ver então agora como que tá a comunicação nesse ano. Será que os parâmetros são os mesmos do ano passado? Eu faço um voto normalmente e utilizo uma proxy para poder enxergar a conversa entre meu navegador e os servidores da aplicação. A gente vê aqui um request begin, que provavelmente inicia a sessão de votos, e um outro request, o commit, que registra o voto em si. Mas vamos ver o conteúdo desses requests, né? Os dados que são enviados e recebidos nesses momentos. A gente vê um único parâmetro sendo enviado e de nome bem estranho. E o valor dele é mais estranho ainda. Um monte de coisa aqui que a gente não entende nada, parecem caracteres aleatórios, né? Mas não são. O que tá rolando aqui é que eles estão criptografando os dados que são enviados e que são recebidos da aplicação. Então, batendo o olho aqui pela proxy, a gente não consegue entender quais são as informações que são trafegadas para registrar um voto. Então, aquela primeira abordagem que a gente fez no ano passado e que deu um bom conhecimento pra gente da comunicação da aplicação, esse ano não deu nenhum gostinho da coisa e ainda deixou claro pra gente que vão vir bons desafios aí pela frente. Que beleza, né? Bom, a forma como eu sugiro que a gente veja essa situação é a seguinte: apesar deles estarem trafegando uma mensagem criptografada, em algum momento no nosso navegador essa mensagem está sendo formada. Em algum momento ela vai estar sem essa criptografia. E o mesmo vale para quando a gente recebe a resposta do servidor. A aplicação que está no nosso navegador tem que saber o real conteúdo dessa mensagem. Então, em algum momento, ele vai descriptografar esse valor, trabalhar com a real mensagem por trás dessa mensagem criptografada. E o nosso navegador tá no nosso computador, é o nosso território, a gente é que manda nisso aqui, né? A gente não consegue fazer uma grande análise do que tá acontecendo lá do lado do servidor, mas no nosso computador, a gente consegue fazer alguma coisa. Então, o próximo passo, vamos dar uma olhada no script da aplicação do Paredão, que está carregado no nosso navegador. Nas ferramentas de desenvolvedores do Google Chrome, na aba Sources, a gente pode ver os scripts que estão carregados na página. Mas uma página pode ser composta por inúmeros scripts diferentes. Então, como é que a gente vai saber o que é relevante para o processo de votação aqui? Bom, tem um jeito bem bacana da gente saber o que está diretamente relacionado ao envio do voto para o servidor deles. A essa altura, a gente já sabia, pela comunicação que a gente viu na proxy, qual é o servidor que recebe o voto e o caminho da URL, que termina com /commit. Embora a gente não tenha conseguido entender o conteúdo desse request, né? Na DevTools, então, eu vou para a aba Network e eu faço um voto normalmente. Aí eu procuro o request ao /commit e abro os detalhes dele. Agora eu vou em Initiator. Aqui a gente consegue ver toda a call stack, as chamadas a funções de scripts da página que rolaram e que levaram ao envio do request. Ou seja, a gente tem aqui o fluxo de execução que levou ao envio do voto ao servidor. E dá para perceber aqui que essas funções estão distribuídas por 3 scripts. O primeiro é a integração do HCAPTCHA, o que faz bastante sentido, porque a gente viu que o voto é enviado logo após a gente clicar no HCAPTCHA e passar pela validação, né? Depois a gente vê um grande número de funções chamadas em um script da própria Globo. E no final a gente vê uma chamada no script do Sentry, que é um sistema usado para monitorar erros e performance de aplicações JavaScript. Tá bem nítido aqui que o foco do nosso trabalho tem que ser nesse script, dessas funções aqui do meio, que é o script da própria Globo. Eu abro ele então para dar uma olhadinha melhor. E pronto, eu já posso aqui scrollar pelo código e começar a ler e entender todo o funcionamento dele, né? Quem dera fosse simples assim. Você tá vendo esses códigos aqui super ilegíveis? Toda hora tem valor sendo concatenado, variando de pedaços de textos que estão visivelmente incompletos, com chamadas a funções usando parâmetros hexadecimais. Não dá pra entender nada desse código, né? Pois é, tá difícil de entender e isso é proposital. O que a gente tá vendo aqui é um código que foi ofuscado. Ofuscação é um processo que bagunça um código-fonte justamente para complicar a vida de quem quer entender o que ele faz, ou até copiar, ou roubar, ou modificar esse código. A ideia é que a gente pode escrever códigos de forma clara e direta. É o melhor a se fazer, né? Mas também dá para se chegar ao mesmo resultado com inúmeros desvios de fluxo, instruções inúteis no meio do processo, nomes nada a ver e por aí vai. O código não vai ficar nada claro, mas ele ainda vai funcionar e o resultado vai ser o mesmo. A diferença é que vai dificultar o entendimento de quem tá ali tentando ler e entender o que aquele código faz. Que, por sinal, é o nosso caso, né? Mas e agora, Pato?
a gente não vai conseguir estudar nada dessa aplicação? Não é bem isso. Mas o que antes seria resolvido com um simples Ctrl F para buscar um termo dentro de todo o código-fonte, agora com o código ofuscado, significa perder boas horas ou até dias para ter um grande entendimento de toda a aplicação. E na boa, que ódio que isso dá, cara. Ô Globo, depois chove de inbox pra mim reclamando que os vídeos estão demorando pra subir no canal. Vocês não facilitam a minha vida, né? Mas bora lá então. Apesar do código estar ofuscado e bem ilegível, durante a execução do código ele vai ter que carregar os valores importantes da aplicação. Então é melhor a gente analisar esse código enquanto ele está sendo executado. Bora lá encarar essa bronca então. De novo eu tô vendo aqui o fluxo de execução que levou ao envio do request do voto. A gente já comentou aquela nossa ideia de que em algum momento aqui no meio, os valores que vão ser enviados ao servidor estão sendo computados, né? Para depois eles serem criptografados e enviados no final. Eu vou usar então o debugger de JavaScript aqui das ferramentas de desenvolvedor do Chrome. Esses recursos me permitem acompanhar linha por linha a execução do código e me dá a visão dos valores carregados em variáveis de cada escopo. Então sim, eu tô propondo aqui a loucura de acompanhar linha após linha a execução disso tudo para tentar entender o que tá acontecendo aqui. A gente vai pausar desde o começo do preparo do envio do voto e seguir todo o processo até chegar na hora de enviar o voto ao servidor. E sim, isso demora um tantinho e é bem chato. Mas é bem provável que isso acabe revelando algo bem bacana, algo bem interessante pra gente. Então tem que ter paciência e olhos atentos aos valores que surgirem por aqui. E beleza, eu poupei vocês desse tédio e já pulei direto pro primeiro momento onde surgiu algo bem interessante aqui. A gente vê aqui um objeto contendo várias propriedades do sistema de votação, como se fossem configurações da página. E o mais interessante tá aqui embaixo, ó. Dá pra ver ele definindo que tá usando criptografia e ofuscação. Algumas coisas nesse ponto eu ainda não sei o que possa ser, como por exemplo o misdirection aqui. Mas ó, grava esse nome, viu? E aqui a gente tem também até a chave criptográfica, olha só. Embora a gente não saiba aqui qual é o algoritmo criptográfico que vai ser usado. E aqui surge uma nova e chocante informação. Dá uma olhada nesses 4 itens aqui. Os nomes dão a entender que são 4 técnicas de detecção de bots que eles estão usando, que estão habilitadas aqui na aplicação. Quanta coisa a gente tem aqui. Temos então Fixed Position Click, que pelo nome já dá pra gente ter uma noção do que ele faz, né? Ele vai detectar cliques que estão acontecendo sempre na mesma posição. Native Function Changed, provavelmente eles estão vendo se funções nativas estão sendo redefinidas, algo que poderia ser usado para mudar o comportamento da aplicação. Untrusted Click é bem interessante. Toda vez que você clica no navegador, é gerado um evento de mouse click ou de pointer click. O script do site que processa esse evento pode saber se esse clique foi gerado por um código ou se ele realmente foi um clique real feito por um mouse. Quando ele é de um mouse, ele é chamado de trusted, ou seja, confiável. E quando ele é um clique gerado por código, ele é então um clique untrusted. E a aplicação pode saber se esse clique foi confiável ou não. Então tudo leva a crer aqui que eles monitoram se no processo do voto algum clique ali foi realizado por um script e não por um mouse de verdade, o que é um sinal óbvio de que tem uma automação rolando. Inclusive plugins de navegador que tem funções de gravar e executar macros e automações geram cliques untrusted. E por fim a gente viu ali o WebDriver. Aqui seria a detecção de que o navegador do usuário roda um WebDriver, que é um componente que permite a automação do navegador por programas externos. Essa verificação do WebDriver já rolava no ano passado, eu comentei no vídeo do ano passado, mas naquela época, como não tinha criptografia na comunicação, foi bem simples de bypassar essa detecção usando a minha proxy. E foi bem simples descobrir que ela existia porque o código também não estava ofuscado. Esse ano a coisa tá bem mais camuflada. Bom, já tá bem massa ter descoberto todas essas novas detecções que estão rolando, né? Mas vamos seguir que tem muita coisa ainda. A gente segue então executando linha a linha aqui no debugger pra gente ver se encontra mais informações relevantes. E então eu caio nesse momento aqui que me chamou bastante a atenção. A gente tem um array aqui que guarda uma informação interessante. Aqui no índice 1 a gente vê o valor 2. Se você for ver, eu tô voltando na terceira opção de voto aqui, o último participante dos 3 disponíveis. E ele é o índice 2, já que a gente começa a contar pelo índice 0. Então a gente tem aqui a identificação de quem a gente tá votando. Logo abaixo a gente tem um
token que, depois de analisar, eu descobri que pertence ao HCAPTCHA. Quando você passa do teste do HCAPTCHA, ele fornece um token para você que você vai enviar para o servidor de voto. Esse token é o que prova que você passou pelo processo de CAPTCHA. E aqui então a gente vê armazenado justamente esse valor do token. E mais adiante, olha só isso aqui, temos aquelas 4 técnicas de detecção de bot novamente. Mas aqui elas estão seguidas dos seus valores atuais. Ou seja, aqui a gente tem a informação se deu positivo ou negativo cada uma das técnicas de detecção para ver se eu sou um bot, para ver se esse meu voto veio de um bot. Então tudo leva a crer que essas são as informações que depois vão ser criptografadas e enviadas para o servidor que computa o voto. Se a gente for pego em qualquer um desses 4 testes anti-bot, essa informação é passada junto com o nosso voto para o servidor. E aí rapidamente eles podem banir a conta, já que eles vão ter certeza de que rolou uma automação no envio daquele voto. Baita malandragem, né? Mas agora que a gente sabe disso, a gente pode vencer essas detecções. Para bypassar essas detecções, então, eu modifiquei o script original do site e adicionei uma instrução para sempre setar esses valores para false. Então, mesmo que eu seja detectado por uma das técnicas, não vai fazer diferença nenhuma, porque o servidor deles nunca vai ser informado disso. Então, o servidor não vai punir a minha conta, não vai banir ela. Beleza, eu salvei o JavaScript modificado no meu computador e configurei a minha proxy para carregar ele no lugar do script original da Globo. Aí eu recarreguei a página, mas o site não carregou. Abrindo o console, a gente logo vê o motivo. A gente tem aqui uma mensagem do navegador dizendo que o hash de integridade do script não está batendo com o hash que era esperado pelo site. O que rola é que o site da Globo especifica o hash de cada script que eles carregam, usando o parâmetro integrity. Então, quando eu modifiquei o script pela proxy, eu fiz o script ter um novo hash. E aí, ele deixa de bater com aquele hash que era do arquivo original, que era o esperado pela página. E aí, o navegador rejeita o carregamento do script e o site não carrega. Mas tranquilo, isso aqui é bem fácil de burlar. Na minha proxy eu faço uma regrinha para reescrever os parâmetros integrity para qualquer outro nome. O que eu tô fazendo aqui é quebrando essa verificação de integridade. E aí sim, o site carrega com o meu script modificado. Durante os meus testes, eu coloquei uns alertas para me informar sempre que o site me detectar como bot em uma das 4 técnicas deles. E para testar, eu fiz uma tentativa de voto usando um WebDriver, que é aquela modificação no navegador que deixa ele ser automatizado por ferramentas externas. E olha só, na hora do voto, vem o meu alerta na tela dizendo que eu fui detectado. Se eu não tivesse feito essa mudança no meu script, o voto ia ser enviado e ia aparecer a tela de confirmação do voto normalmente, mas em instantes a minha conta já seria banida, porque eles já estariam sabendo que eu tô usando automações. Ok, seguindo a nossa saga então, é hora da gente começar a pensar na automatização do voto, em como vai ser o processo pra gente fazer nosso programinha votar de fato. A gente vai automatizar o navegador porque a gente já viu o rolê que seria implementar tudo isso num script próprio que não fosse precisar de um browser. No ano passado a gente usou o Selenium para essa tarefa, e eu contei para vocês que a gente escreve o script indicando os elementos que a gente quer clicar. Vamos rever como é que foi que a gente fez isso. Por exemplo, aqui tá o CAPTCHA. Essa imagem especificamente, esse elemento aqui do CAPTCHA, usa uma classe CSS específica para ele. Eu uso o nome dessa classe para orientar o Selenium a localizar esse elemento, e aí eu posso pedir para ele que execute um clique em cima desse elemento. Beleza, foi assim que rolou no ano passado. Mas não é que os caras reagiram a isso também? No ano passado, então, a gente usou nomes de classes para ajudar na criação da regra de busca e seleção do elemento específico que a gente queria clicar. E vendo de primeira assim, parece que isso funcionaria de novo esse ano, né? A gente tem aqui vários divs com nomes de classes diferentes. A gente pode pegar essa classe aqui e fazer uma automação para selecionar esse elemento e clicar nele, né? Pois é, parece realmente que funcionaria, mas isso não vai rolar. Olha só o que acontece quando eu atualizo a página. Quando a gente vai olhar os elementos de novo, dá pra ver que os nomes de classes agora são completamente diferentes. Então a nossa automação, que ia se orientar por elas, não encontraria o elemento para clicar e não ia funcionar. Eles estão aplicando nomes de classes dinâmicos e aleatórios que mudam a cada recarregamento de página. Bom, mas tudo bem, até porque se orientar por nomes de classe é só uma das várias opções que a gente tem para selecionar o elemento que a gente quer clicar. Mesmo que não tivesse nenhuma classe ou nenhum ID nesse elemento, a gente ainda assim conseguiria selecionar ele usando o grau de parentesco dele. Um elemento dentro de um elemento é um filho desse elemento.
O elemento acima de um elemento é o pai desse elemento. Então daria pra gente indicar desde o início do corpo do site algo tipo, beleza, eu quero a terceira div filho, depois a segunda div filho, depois o primeiro filho, até chegar no elemento que eu quero clicar. Como eu fiz nessa seleção aqui, ó. Só que isso também não vai funcionar. Olha só, aqui ele tá funcionando, ele tá achando o elemento que a gente quer. Mas quando eu recarrego a página e executo o mesmo comando de novo, olha só, nada foi encontrado. Vamos entender por quê. Se liga na estrutura dos elementos em dois carregamentos diferentes da página. Percebe como eles são diferentes? Em um carregamento a gente tem mais divs do que em outro. Pois é, eles estão criando elementos de forma dinâmica a cada carregamento. Eles criam mais ou menos divs de forma aleatória e assim as nossas regras para selecionar onde nosso bot vai clicar via parentesco do elemento não funcionam. Mas de boa, porque a gente pode buscar esse elemento pelo texto dele, pelo conteúdo dele. O local onde a gente quer clicar para votar é uma div contendo apenas o nome do participante em quem a gente quer votar, né? Então a gente pode escrever uma função que busque por isso e clique em todos os elementos que encontrar. Vamos lá, vamos testar isso então. Eu executo essa estratégia aqui. Agora olha só o que acontece. O meu navegador começa a ficar meio lento e de repente a página é fechada pelo Chrome por ter um script consumindo mais recursos do que o permitido. O que tá acontecendo aqui? Vendo a análise de performance, tá bem claro que uma função reagiu ao nosso clique programático e ficou rodando sem parar, sem chegar ao fim, até que a página fosse eliminada pelo Chrome por ter consumido muitos recursos. E vendo uma das funções que ficou rodando sem parar, a gente tem um loop que nunca chegaria ao seu fim. E ele fica populando um array sem parar. Olha só quantos índices já tem desse array aqui um pouquinho antes do Chrome eliminar essa página. Que loucura, né? Tá, mas que função nada a ver é essa então? Galera, isso aqui é nada mais, nada menos que um bait, uma armadilha deles. Eu ri muito quando eu vi isso, achei uma sacada bem da hora dos caras. Analisando com calma, deu pra ver que existem outras divs, outros elementos idênticos ao que a gente queria ter clicado. Ou seja, uma div que contém apenas o nome do participante em quem a gente quer votar e cujos elementos pais também são bem parecidos. Mas esses elementos aqui são apenas armadilhas. E a ação que é disparada ao clicar nesses elementos falsos leva a essa função da armadilha que trava o navegador. Eles estão nitidamente trollando quem tá desenvolvendo um bot aqui. Ai, ai. Mas e agora, hein? O que a gente vai fazer? Bom, depois da gente perceber que esse era o motivo, fica mais tranquilo da gente resolver. Dá pra gente estabelecer algumas diferenças entre o real elemento e os falsos aqui. E eu tava indo seguir esse caminho, quando de repente eu me lembrei de uma outra coisa e tive uma outra ideia e quis largar tudo pra testar. Lembra lá do começo, quando a gente viu um script deles carregando as configurações da página? A gente viu o termo misdirection aparecer e tava setado como true, ou seja, ele estava habilitado. Naquele momento eu não tinha ideia do que isso fazia, mas o significado de misdirection é justamente levar algo ou alguém para a direção errada. E diz aí, não parece ser justamente o que tá rolando aqui? Elementos falsos que te levam para uma armadilha. Interessante. Então eu parei tudo e fui analisar o carregamento da aplicação, pausando a aplicação bem no início do loading da página para ir atrás do momento exato em que as configurações já estavam desofuscadas e com seus valores carregados no escopo local. Encontrando que momento é esse, eu pude adicionar uma linha atualizando o valor do misdirection para false. Eu tô desligando esse recurso. Eu salvo esse script modificado junto com as várias outras modificações que a gente já tinha feito até então e bora lá. Eu carrego a página com essa mudança e a aplicação carrega normalmente. É hora então da gente ver se isso aqui deu algum resultado. Essa aqui era a estrutura dos elementos antes da gente fazer essa mudança. Você tá lembrado, né? Agora essa aqui é a de como ficou agora. Olha só como tá bem mais clean, tem bem menos elementos. E embora o nome das classes ainda pareça algo aleatório e um pouco assustador, agora, mesmo quando a gente recarrega a página, o nome da classe do elemento exato que a gente quer clicar permanece sempre o mesmo. E também dá pra ver que não tá sendo mais criado nenhum elemento aleatório para ferrar a referência por parentesco. Então realmente a gente conseguiu desligar o recurso do misdirection, que era o que fazia a aplicação dificultar a criação de automações
opções por meio da criação dinâmica e aleatória de elementos e também colocando armadilhas e usando nomes aleatórios nas classes. A gente acabou de vencer mais um recurso da página. Tamo pronto para seguir então. A gente já pode criar um código que interage com os botões da votação de forma automatizada e rápida, sem a gente ser detectado. Mas a sequência dessa história vai ficar pro próximo vídeo, porque a gente ainda tem um monte de análises, desafios gigantescos e um monte de aprendizado massa até a gente chegar no formato final, a solução que a gente vai testar para tentar encarar o sistema do paredão. E relaxa que essa segunda parte já tá pronta e sai aqui no canal em alguns dias. Enquanto isso, eu te peço para dar aquela força e deixar o like no vídeo para fortalecer. Afinal, esse conteúdo deu um baita trabalho, eu acho que deu para perceber, né? E se você é novo por aqui, chega mais para fazer parte da nossa família, se inscreve no canal. Isso dá uma força gigantesca e eu super agradeço. Me segue também lá no Insta, é @GabrielPato, e qualquer novidade eu sempre aviso lá nos stories. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. A gente continua em breve e eu espero vocês, hein? Até lá!